Olá, você vai ver no Nesp Notícias de hoje que bancários não aceitam proposta e greve dos bancos continua. Lojistas já sentem o impacto da paralisação. Não é só o pagamento de contas que está difícil. Com menos dinheiro circulando na praça, o varejo já sente os efeitos. A greve dos bancos ameaça até o Dia das Crianças. Saiba os seus direitos na hora de trocar os presentes comprados pela internet. Guia Interativo lista 41 espécies de anfíbios encontrados aqui na região. A gente começa essa edição do Nesp Notícias com um assunto que afeta todo mundo, a greve dos bancários, que chega hoje ao 21º dia. Apesar do uso da internet e dos caixas eletrônicos, muitas operações só podem ser realizadas dentro das agências. Comerciantes já perceberam que tem menos dinheiro circulando e se preocupam com as vendas do Dia das Crianças. Os cartazes na fachada das agências viraram símbolos de dor de cabeça. Para o cliente, para o cidadão, o que está difícil? Pagar a conta, fazer transferência de valores maiores do que o caixa permite. E então isso tem atrasado muitas coisas, muitas contas, né? Porque tem os limites, e esses limites é que atrapalham. Olha, eu acho que é um desrespeito por nós, cliente, pelo servidor, os funcionários deles, né? Que a gente chega e fica 2 horas para ser atendido. Ah, tá feia a coisa aqui. Bancários de todo o país estão em greve há 20 dias. Em Bauru, quase todas as 70 agências estão funcionando parcialmente. Quem procura o autoatendimento consegue se virar, mas quem precisa ir até a boca do caixa fica sem o serviço. Está atrapalhando muito, principalmente se a gente quer mexer com um dinheiro um pouquinho mais alto, não tem condições. Você está perdendo o negócio, como eu estou perdendo, então não tem condições. Por empregado. O sindicato pede 22% de reajuste salarial. Na última sexta-feira, a Federação Nacional dos Bancos ofereceu 7,1%. A proposta foi rejeitada pelos trabalhadores. A gente está reivindicando nada mais, nada menos do que a gente tenha uma reposição de 22%, compatível, inclusive, com os lucros bilionários do sistema financeiro no nosso país hoje. Só no primeiro semestre foram 30 bilhões, tá certo? E eu estou falando de 5 maiores bancos nacionais. Não reivindicamos apenas reajuste salarial. Temos também um viés político nas nossas reivindicações. Por isso, estamos em greve, tá certo? Infelizmente, penalizando a população. Pedimos, evidentemente, desculpa à população em nome da patronal, mas não temos outra forma de sermos ouvidos, tá certo? Nas lotéricas, a fila é maior para pagar contas do que para fazer jogos. É muito difícil, filas enormes. Eu acho que a população está, sim, bastante prejudicada com a falta de atendimento bancário. Está perdendo quanto tempo por dia? Em média de 60 minutos. Não é só o pagamento de contas que está difícil. Com menos dinheiro circulando na praça, o varejo já sente os efeitos. A greve dos bancos ameaça até o Dia das Crianças. Seu Miguel usou o dinheiro que tinha na carteira para pagar as contas e está jogando as compras do Dia das Crianças no cartão de crédito. O banco parou para quase tudo, né? Vamos esperar ver o que vai dar, né? O jeito é escolher pelo preço. Tem que ser no débito. Tudo no débito. Se tivesse que pagar à vista no dinheiro mesmo, aí já fica difícil. Os comerciantes contavam com a data para fechar um bom caixa em outubro. O movimento, infelizmente, com o banco fechado, cai bastante, né? O povo fica sem dinheiro, o dinheiro é limitado no saque eletrônico e a tendência é cair mesmo o movimento. Cliente sem dinheiro, vendedor sem serviço. Nesta loja de colchões, o movimento despencou. Caiu aí uns 80%, caiu bastante. Preocupação grande para os lojistas. Em alguns segmentos, a menor circulação de dinheiro vai comprometer as metas do mês. Muita gente compra as mercadorias mais baratas em dinheiro, certo? Onde tem as promoções. Então, quer dizer, fica faltando dinheiro para cair no comércio. O Sindicato dos Bancários e a FENABAN, a entidade que representa os bancos, vão se reunir amanhã para tentar chegar a um acordo.
E a gente já falou isso outras vezes, mas é sempre bom reafirmar. A greve não isenta você de pagar as contas em dia. Se houver atrasos, você estará sujeito a multas. Então, procure os meios alternativos. Agora é hora da previsão do tempo. O sol voltou. Veja os detalhes no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. Tarde quente em São Paulo. Neste momento, os radares do IPMET não detectam chuva em nenhuma região do estado. O tempo deve ficar assim até o fim da semana. Para Bauru também não há possibilidade de chuva. A umidade do ar agora é de 42%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 26 graus por volta das 4 horas da tarde. Amanhã, a previsão é de que chegue a 30 aqui em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima deve ficar em 29 graus. E pode faltar água hoje em 10 bairros na zona oeste da cidade. A bomba do poço Distrito 3 amanheceu quebrada. Técnicos do DAE estão arrumando o equipamento, mas o serviço só deve ser restabelecido amanhã. Quem mora nessa região deve economizar água. Se necessário, o DAE disponibiliza caminhões-pipa pelo telefone 0800 77 10 195, para quem liga de telefones fixos, ou do 3235 6140 para ligações de celular. No próximo bloco, o assunto é o Dia das Crianças. Ao vivo no estúdio, Gustavo Sanches, do IPEM, fala sobre os cuidados com a segurança dos brinquedos. E mais! Saiba quais são os seus direitos na hora da troca de produtos. Voltamos já! De volta com o Nesp Notícias. A gente falou agora há pouco que os comerciantes de Bauru estão com medo de que a greve dos bancários afete as vendas do Dia das Crianças. Apesar desse problema, essa é uma época em que é difícil não colocar a mão no bolso, né? Além disso, o Natal vem aí e muitos consumidores optam pelas compras virtuais. Mas você sabe quais são os seus direitos? A repórter Catiúcia Reis conta pra gente agora. Me botaram em contato com... Fernando trabalha o dia todo e tem pouco tempo para fazer compras. Por isso, utiliza bastante a internet para adquirir novos produtos, principalmente eletrônicos. Mas uma de suas últimas compras lhe trouxe dor de cabeça, um filtro de água. É um produto que, em razão do transporte, ele foi danificado no trajeto. E chegou com defeito, não funcionava mais. Procurando o site para tentar fazer a troca desse produto, não foi possível. Haja vista que ele não oferecia essa possibilidade. Depois de muita conversa com os responsáveis, Fernando conseguiu receber o dinheiro de volta. Mas nem sempre é simples assim. Compras pela internet são cada vez mais comuns na rotina dos brasileiros. Para não cair em armadilhas, é bom ficar atento aos seus direitos. No Procon de Bauru, são comuns reclamações sobre trocas de produtos, principalmente na internet. O que pouca gente sabe é que quando a compra é feita online, o consumidor tem direito de se arrepender. No caso de compra efetuada fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, pela internet ou por telefone, o consumidor, a partir do ato da contratação ou do recebimento do produto, poderá solicitar o cancelamento da compra no prazo de 7 dias. Esse direito não é garantido quando o comprador vai até a loja. É que, nesse caso, o consumidor tem contato direto com o produto e, por isso, tem condições de fazer uma avaliação melhor do que está comprando. Agora, o que vale tanto para a internet quanto para lojas físicas são casos em que defeitos aparecem depois da compra e início da utilização do produto. O Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor, após ser acionado, tem 30 dias para solucionar o problema. Depois desse prazo, se a assistência técnica do fabricante não resolver, o produto deve ser trocado ou o consumidor deve receber seu dinheiro de volta. Apesar do código prever trocas apenas em caso de defeitos, algumas lojas preferem manter a boa relação com o consumidor e oferecem possibilidade de troca em casos corriqueiros.
Por exemplo, quando o cliente não gosta de alguma característica de uma roupa, como cor ou tamanho. Teve casos, às vezes, o cliente foi e comprou o celular para a mãe, para a avó, e elas não conseguiram mexer no sistema do celular, enfim, não conseguiram nem realizar uma chamada, uma ligação. E nesses casos, a gente, por estreitar esse laço consumidor, acaba realizando a troca, né? Mas, para evitar constrangimentos, vale a pena pedir ao comerciante um comprovante de que essa possibilidade de troca realmente é possível. Depois de enfrentar vários problemas com as compras na internet, Fernando aprendeu uma importante lição. A primeira coisa é fazer bom uso da internet, pesquisando em fóruns para verificar se realmente aquele produto que você deseja se adequa às suas necessidades. E, em segundo, sites de reclamação, tipo Reclame Aqui, aí buscar a respeito da loja, da empresa que está fazendo a venda, para não ser surpreendido aí com o dissabor. Você viu aí os seus direitos na hora de trocar o produto. E outro cuidado, principalmente na hora das compras para o Dia das Crianças, é saber se o brinquedo atende a normas de segurança. Para saber o que você deve observar nesses produtos, recebemos o delegado regional do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas aqui de Bauru, é o Gustavo Sanches. Gustavo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, estou à disposição de vocês. Gustavo, na hora de comprar um brinquedo, então, o que as pessoas devem observar? Importante observar o selo de conformidade do Inmetro, o famoso selinho do Inmetro na embalagem do brinquedo. É importante também observar com relação à faixa etária adequada às crianças, tá? Por exemplo, se o pai vai comprar um brinquedo para uma criança de 3 anos, é importante que ele observe que a faixa etária daquele brinquedo é específica para crianças de 3 anos. Inclusive, Gustavo, você trouxe um brinquedo aqui para a gente mostrar, né, onde que você encontra essas informações. Pode continuar falando, eu vou mostrando aqui. Então, este é o selo do Inmetro, nós vamos focalizar aí. Sim, o selo do Inmetro, o selo né? do Inmetro. Mais à esquerda, nós temos algumas recomendações para crianças, no caso desse brinquedo. É não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas pelas crianças. Tá? Então, se o brinquedo está regularizado, essas informações têm que estar todas em local visível. Sim, no caso, todo brinquedo que ele é certificado pelo Inmetro, ele tem essas informações na embalagem dele. Tá? Então, garantindo assim a segurança das crianças quando forem fazer uso desse brinquedo. E quais garantias esse selo traz? Sim. O brinquedo, quando ele é certificado pelo Inmetro, na verdade é importante esclarecer que todo brinquedo ele deve ser certificado pelo Inmetro, é uma certificação compulsória, certo? Então, nenhum brinquedo pode ser vendido ou pode ser fabricado sem que tenha a aprovação pelo Inmetro. Essa aprovação, esse selo, garante que o brinquedo ele passou por diversos testes e análises, garantindo assim a segurança da criança. Quais testes, por exemplo? Testes de durabilidade, testes de que ele não solta peças, de que ele não, se quebrar, ele não vai deixar exposta nenhuma superfície cortante. Testes com relação, por exemplo, a um bichinho de pelúcia, de que essa pelúcia não vai ser tóxica. Então, tendo o selo do Inmetro, é uma garantia aos pais e às crianças que eles poderão fazer um bom uso do brinquedo sem oferecer riscos a essas crianças. Bom, já falamos que é obrigatório também constar a faixa etária indicada para a criança usufruir desse brinquedo, né? E tem alguns que tem umas peças muito pequenas, para as meninas, bonequinhas pequenas, para os meninos, carros que desmontam. Então, se tem o selo do Inmetro e tem a faixa etária ali, mesmo sendo muito pequeno, o pai pode confiar. O pai pode confiar, mas aí entra aquele segundo item que nós comentamos, que é com relação à faixa etária. Então, vamos supor, o pai tem uma criança, tem um filho de 3 anos e vai comprar um joguinho que tem peças pequenas. Ele tem que observar se esse brinquedo, se a informação na embalagem está adequada. Então, se o pai tem uma criança de 3 anos, ele não pode comprar um brinquedo que a faixa etária na embalagem esteja indicada, por exemplo, para uma criança de 6 anos. Então, o brinquedo pode ter o selo do Inmetro, pode ser certificado, o pai pode comprar esse brinquedo certificado, porém não vai ser adequado àquela criança
pelo fato da idade dela não ser a mesma indicada na embalagem do produto. E no caso das meninas, estão hoje em dia cada vez mais ligadas em maquiagem e tem maquiagem para criança. Elas devem seguir essas mesmas regras? No caso de maquiagem, é importante que os pais observem se é um brinquedo, tá? Ou se são maquiagens para adultos, para mulheres. Então, os pais eles devem ter muito critério na hora de comprar maquiagem para as crianças, para as meninas, né? Então, observar, é uma maquiagem de uso adulto ou uso infantil? É considerado brinquedo? Se for considerado brinquedo, obrigatoriamente tem que ter a certificação do Inmetro. Agora, não, é uma maquiagem para uso infantil. Então, os pais devem observar se de fato é para aplicação para crianças. Quer dizer, se não tem essas certificações ou se é para adulto, não tem como garantir que essa criança não vai ter uma alergia depois. Exatamente. O bom senso, ele é essencial. Nunca podemos descartar o bom senso, né? Os pais, principalmente com relação às crianças, eles devem observar cada detalhe. No caso da maquiagem, não é diferente. E no caso de o brinquedo discriminar a quantidade de peças que vem e quando a criança abre não vem tudo aquilo que estava descrito? Sim. Neste caso, ou em qualquer outro caso que o pai ele não se sinta satisfeito com o produto que ele comprou, seja por falta de peça, seja por ele entender que houve uma propaganda enganosa, no caso ele pode procurar os seus direitos através do PROCON e não do IPEM, tá? Qualquer produto ele pode ter algum problema no seu processo de fabricação, não é o ideal, é por isso que existe a certificação do Inmetro. Porém, numa linha de montagem, numa linha de fabricação, pode ocorrer algum problema. Nesse caso, o pai junta a nota fiscal que ele comprou, por isso é importante os pais solicitarem a nota fiscal quando fizerem a compra do brinquedo, apresentem a nota fiscal juntamente com o produto no local de venda e o comerciante ele deve fazer a troca, assim como nós vimos nessa reportagem anterior. E o IPEM ele atua sob denúncia, se a pessoa observar alguma irregularidade, ela pode denunciar? Sim. O IPEM ele tem um canal da ouvidoria aberto a toda a população, através do número 0800 013 0522. O cidadão, o consumidor em geral, ele tem esse acesso para fazer sugestões, reclamações, denúncias e, nesse caso, o sigilo ele é garantido. Não existe a exposição do denunciante, do reclamante. E é sempre garantido o retorno a esse denunciante. Ele não fica sem resposta. No IPEM, o cidadão reclamou, denunciou, ele tem um retorno por parte do órgão. Tá ótimo, Gustavo. Muito obrigada por suas orientações. Disponho, o IPEM está à disposição aqui em Bauru também, através da sua delegacia regional, sempre à disposição do cidadão do município de Bauru. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Se você vai passar pelo centro de Bauru amanhã de manhã, atenção! A CPFL fará uma manutenção da rede elétrica no cruzamento das ruas Ezequiel Ramos e Araújo Leite. O serviço será realizado entre 7 e 9 horas da manhã. Alguns semáforos do entorno ficarão sem luz, mas, segundo a Endurbe, agentes estarão presentes para monitorar o trânsito. A FATEC está com inscrições abertas para o vestibular deste ano. As vagas são para os cursos superiores de sistemas biomédicos, banco de dados, redes de computadores e automação industrial. A inscrição deve ser feita pela internet até o dia 7 de novembro e custa R$ 70. O vestibular vai ser realizado no dia 8 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3223-2083. 2 pesquisadores da Unesp em Botucatu produziram um guia interativo sobre 41 espécies de anfíbios do Cerrado, encontrados em uma fazenda de Lençóis Paulista. O trabalho surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado. Faz 6 anos que a gente frequenta essa área, nessa fazenda, fazendo esse levantamento de anfíbios. E durante todo esse tempo a gente acumulou esse material, principalmente vídeos. A ideia nossa de início era fotografar e gravar esses animais, principalmente o som deles, e a gente começou a filmar eles. Durante os últimos 4 anos a gente tem filmado eles constantemente. E como a gente viu que tinha um material já
bem rico, principalmente de vídeos. A gente, principalmente por ser uma novidade, vídeos desse grupo, a gente falou, ó, vamos começar a montar um CD, né, interativo, que tenha fotos, que tenha o canto da espécie, que é o mais importante para identificar ela, mas que tenha vídeos também. De início, o público era pesquisadores, né, mostrar principalmente os cantos, né, a identificação das espécies, mas está sendo uma surpresa para a gente que professores, outras instituições vêm procurar esse CD, principalmente por causa dos vídeos, né? De ver essas espécies, como elas vocalizam, né? As pessoas até então já conheciam esses animais através de fotos, ou então eu vi em algum documentário, mas desconheciam esse hábito de vocalização das espécies, né? Como esse processo é feito. A Fazenda Rio Claro, que foi onde a gente fez esse trabalho, fica na zona rural de Lençóis Paulista. Tem uma reserva natural, tem brejos, tem açudes, e foram nessas áreas que a gente ainda faz a pesquisa lá. A gente já levantou ali na Fazenda Rio Claro 41 espécies de anfíbios, boa parte são abundantes e comuns para a região, algumas espécies são um pouco mais raras, a gente encontrou uma espécie ameaçada, que tem uma distribuição um pouco mais restrita, né? Algumas espécies ocorrem na América do Sul inteiro, outras são restritas ao estado de São Paulo, ao sul de Minas. Outras espécies que a gente encontrou, a gente pode considerar elas como bioindicadores, né? Depende de uma mata conservada ou um riacho de leito cristalino, com água límpida. E 41 espécies é um número até que alto para a região, né? Essa é a Proceratophis moratoi, é um sapinho do cerrado, uma espécie de 3 centímetros, um animal extremamente pequeno, e ela é ameaçada de extinção, né? Ocorre só na nossa região aqui e tem alguns registros no sul de Minas. É uma espécie que foi descrita em Botucatu e por vários anos não foi encontrada em nenhum outro lugar. Ela ocorre aqui no Jardim Botânico de Bauru também, e as áreas que ela ocorre são típicas de cerrado, né? Próximas a nascentes de cerrado, que são áreas que hoje em dia são raras no estado. Na verdade, ela está ameaçada porque ela depende de um habitat mais íntegro, né? Então, como essas áreas são mais degradadas, mais devastadas, ela não tem esse ambiente íntegro para a reprodução. E aí, se interessou? O Guia Interativo custa R$ 40 e está à venda apenas pela internet. O Nesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as nossas reportagens e conhecer toda a nossa programação. Até amanhã. Tchau! Thank you.